Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Hoje nós viemos para o nosso tradicional review de Tokyo Revengers de todas as terças-feiras à noite. E se preparem porque olha, esse capítulo reservou muita novidade mesmo. Vai surpreender você com certeza se você ainda não leu e está vindo direto aqui acompanhar. Se você já leu, é óbvio que você também deve ter ficado bem animado. E eu tô de olho nessas pessoas que falaram que iam dropar, se elas não vão voltar depois dessa novidade. Só que claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, curte conteúdo Tokyo Revengers, já chega junto, se inscrevendo, comentando, compartilhando, que são coisas que ajudam pra caramba. E se você curte conteúdo extra, se liga aqui nesse top 10 das gangues mais fortes de Tokyo Revengers. Ficou muito maneiro, então vamos lá acompanhar. Vamos pra nossa vinheta que daqui a pouquinho a gente vai contar tudo que rolou nesse último capítulo. Esse capítulo de hoje começou de uma forma que muitos não esperavam. Acho que o final do capítulo 226, mostrando ali principalmente um pouco do backstory, né? Sobre o Benkei e o Aka, como eles surgiram, como eles eram poderosos dentro da primeira geração da Black Dragons, antes mesmo com as suas gangues anteriores. Muita gente achava já que era o fim do Tyrannosaurus. Inclusive, a maioria não estava botando fé no Tyranno. E assim que a gente recebeu informações de Waka e Benkei serem extremamente fortes, dominaram seu tempo, juntaram-se na Black Dragons, viraram a gangue mais forte, todo mundo já deu como certo praticamente a vitória deles sobre o Tyrannosaurus. Castigar esse tal de vilão aí que mandou matar o Drake, não mandou, não mandou, mas aprovou. E agora, nesse capítulo, a gente teve o backstory do Tyrannosaurus. A história desse cara que com certeza surpreendeu todo mundo. O capítulo começa mostrando que o Tyrannosaurus, ele é um japonês, porém, ele talvez, né, ele tenha alguma descendência diferente do Japão. Isso ainda não foi provado. O que nós sabemos é que sua mãe é japonesa, então por parte de mãe, os seus avós também são japoneses. Mas a gente não sabe nada sobre a família do pai dele, se ele é brasileiro, se ele é europeu, não sabemos. Sabemos que ele é criado no Brasil desde criança. E a primeira cena desse capítulo mostra justamente ele em uma favela aqui no Brasil. E detalhe, o Akui caprichou bastante nos cenários desse capítulo. Dá pra ver ali, quando você olha nas imagens, vê certinho os morros sendo formados. Dentro da favela ali, várias casas ali sem reboco, mostrando os tijolos, as caixas d'água. Com certeza o Akui fez uma ótima pesquisa, porque ele realmente conseguiu aí retratar bem algumas das favelas do Rio de Janeiro. E dentro disso a gente viu que a sua mãe, que era japonesa, estava ali doente e um dos passatempos dele era tocar um velho piano desafinado. Só que ele era, teoricamente, um estrangeiro em um país completamente diferente. Por algum motivo que nós não sabemos qual, quem sabe até esse cara aí chamado Dino, não seja o pai dele, ainda não foi explicado, principalmente o porquê dos acontecimentos que a gente vai ver e vai comentar daqui a pouquinho nesse capítulo. Mas esse tal de Dino é quem vai criar praticamente ele nesse mundo aí das gangues, das favelas aqui no Brasil desde pequeno. Então com 5 anos o Dino vai pegar praticamente o Tyrannosaurus para criá-lo dentro desse meio. E com 5 anos ele já tem a sua primeira missão, que é matar alguns inimigos. Então com 5 anos ele já comete seu primeiro homicídio e vai receber aí o apelido de Soulf. Lembrando que seu nome original japonês seria Tyranno Minami. E esse nome logo, né, foi adaptado para Soulf, conforme ele ia crescendo dentro da gangue. E esse cara chamado Dino foi ali criando ele, ensinando ele as coisas ali do submundo. Provavelmente nós estamos falando de uma facção criminosa aqui dentro do Rio de Janeiro. E com o crescimento a gente já consegue fazer algumas relações. Por exemplo, quem já assistiu Cidade de Deus, um filme super interessante para quem quer saber um pouco mais sobre essas coisas de gangue, principalmente aqui no Brasil. Em Cidade de Deus você vê principalmente as crianças já agindo dentro do tráfico, matando, mandando recado. Então é bem familiar esse tipo de coisa. A gente pode pensar que, nossa, com 5 anos ele já tá... Galera, vamos dar uma olhada no filme Cidade de Deus, que vocês vão ver muita coisa similar com a infância do Tyrannosaurus. E passando disso, a gente vê aí que o Dino, ele tinha ali meio que o respeito da favela em questão, né? São vários morros no Rio de Janeiro, para quem não sabe, e provavelmente um deles era dominado por esse cara chamado Dino, que estava ali ensinando tudo pro Tyrannosaurus. Só que com 12 anos as coisas já começam a mudar,
Porque a gente já tem um corte de 5 para 12 anos onde o Terano está matando no soco, na porrada, o Dino e chorando ao mesmo tempo. Então anotem bem essa cena, porque eu acho que isso ainda vai trazer mais informações. Porque a gente tem uma família japonesa dele e ele morando no Brasil e um cara que a gente não sabe o motivo nenhum, chefe de gangue no Rio de Janeiro, tava lá querendo ensinar ele, cuidando da mãe dele doente. Provavelmente existe uma chance alta dele ser o pai do Tyrannosaurus. É uma teoria que eu tô lançando aqui. E principalmente porque ele matou o cara na porrada e tava chorando. Por que ele tava chorando? Se o cara fez algum mal pra ele matá-lo, ele não estaria chorando. Então a gente sabe a personalidade violenta do Tyrannosaurus. Então é mais uma suspeita aí pra gente. Com 12 anos, então, ele já começou a dominar um morro, praticamente, né? E esse morro, a gente não tem um nome, obviamente, mas a gangue agora era chamada de a Gangue Dino-Soulf, liderada por ele, que já começava a receber o apelido de O Tirano Tyrannosaurus. Só que 2 anos mais tarde, com 14 anos, a gente vê que a história dele começou a mudar. Porque uma gangue rival provavelmente aí atacou o morro onde ele morava e acabou matando a sua mãe. E ele, pela cena, a gente vê que foi fortemente ferido. Parece que ele levou uma bala aqui na clavícula, mais ou menos embaixo do ombro. E isso provavelmente deve ter feito ele ainda mais em um cara violento. Com a morte da sua mãe e com o seu pai morto, porque na tradução em inglês fica bem claro que os seus pais, ambos, estão mortos. Por isso, ele é obrigado a voltar para o Japão para morar com seus avós. No caso, obviamente, os avós maternos, né? Só que também, novamente, existe um corte. A gente também não sabe o que aconteceu quando ele chegou no Japão de fato, porque a gente já é apresentado direto a ele no reformatório juvenil, onde lá ele vai já estar lá dentro e vai ver o momento exato onde chegam os membros da Tenjiku, né? Que eram o Mochizuki, os irmãos Haitani, o Muto e também o Madarame. Esses caras estavam lá, acabaram de chegar, né? E pelo jeito, um dos caras que fala com o Tyrannosaurus fala, né? Que eles foram responsáveis por alguns acontecimentos em Kanto, uma grande guerra que aconteceu. E eles eram um dos caras mais fortes daquele momento. E o Tyranno encontra aquilo como um desafio, ou seja, se ele conseguir derrotá-los, ele seria o mais forte. E assim ele faz, derrota todos, a gente vê os Haitanes no chão, Mochizuki, Muto, todo mundo derrotado. E quando eles meio que aceitam, né, ele como um líder, já que ele é mais forte. Quando ele sai da prisão, né, desse reformatório, a gente percebe que algo que ele fez deve ter sido já grave quando ele chegou no Japão. Por quê? Ele estava antes no reformatório e saiu depois dessa galera que tinha acabado de chegar. Ele saiu depois, em 2007. E quando ele sai, ele encontra todos eles lá. O Haitani, o mais velho, né, o Han, fala, né, que tem o Kakusho, né, que ele pergunta que o Kakusho era o cara mais forte da Tenjiku, pelo menos essa era a alcunha que ele recebia, que ele também queria ele dentro da Rokuhara Tandai, a sua nova gangue. O Han fala que é meio difícil, porque ele só estava na Tenjiku por causa do Izana e não por causa deles. Mas o Tyranno fala que é um ótimo negociador e vai dar um jeito de colocar o Kakusho na gangue. Novamente a gente tem um corte e mostra aí já o resultado do encontro entre Kakusho e Tyrannosaurus. A gente vê que o Tyranno novamente esmaga o seu adversário, ganhando do Kakusho, que é obrigado a admitir a sua derrota e consequentemente vai fazer parte da Rokuhara Tandai. Praticamente a mesma coisa que ele estava fazendo com o Draken. Ele foi até o Draken para tentar trazer ele também para Rokuhara Tandai, como era o seu plano. O Takemichi também era o seu plano, pelo menos secundário, porque o Kakusho também queria. E eles foram impedidos pela Brahma naquela ocasião. Mas a gente percebe que o recrutamento, esse dom de negociação do Tyrannosaurus é justamente em cima da sua força e da sua violência, de comandar aqueles através da força. Por isso, esse apelido de tirano desde criança. Novamente a gente tem aqui um corte, digamos assim, o corte final do capítulo, onde a gente vê o famoso vamos ver, né? Onde a gente é apresentado novamente ao final do capítulo 226, onde a gente estava começando a ver a batalha entre a maior dupla da história, que era Benkei e Waka, contra Tyrannosaurus. Parecia que os dois estavam tão confiantes, apesar do Waka já ter dado um aviso que teriam que ir com tudo. A gente viu aqui que mesmo eles indo com tudo, as coisas vão ser muito difíceis, porque a gente vê o Tyrannosaurus enfrentando os dois ao mesmo tempo,
parece que tá ali ainda 100%, a gente não vê um ferimento nele até o momento. E o Benkei e o Aka já com uns leves ferimentos na cara, no corpo, já parecem bem cansados. E nisso a gente vê de fundo o comentário do Kakusho falando exatamente isso. Por mais que eles sejam a dupla mais forte da primeira geração, eles não têm chance contra o monstro terrível Tyrannosaurus. Que mesmo que eles façam de tudo, provavelmente eles não vão conseguir ganhar, que é uma coisa praticamente impossível. E aí a gente é apresentado justamente ao Tyranno falando, né, se eles já estão cansados, se é tudo que eles têm. E obviamente, né, a gente finaliza o capítulo com uma cara dele de extrema violência, feliz com o que está acontecendo, e olha para todo mundo que achou que ele seria derrotado fácil pela dupla da primeira geração, todo mundo enganado, que parece que realmente a gente vai ter um cara aí que pode vencer o Mike, hein? As chances estão cada vez mais altas. Não é à toa que ele recebeu a alcunha de ser uma das 3 divindades e lidera Sahukara Tandai, que é uma das gangues mais fortes já apresentadas no mangá. Espero que vocês tenham curtido mais um vídeo. Deixe seu like antes de ir embora, que a gente se vê no próximo. Valeu!